ouvirmos a mensagem. Por quê? Nós sempre estamos falando aqui, sempre que nós vivemos em um mundo de muitas vozes. Tem muitas vozes. Na internet está cheia de vozes. Às vezes no seu WhatsApp chega mensagem, link, áudio, pregação. Aí você vê um pastor, um pregador. Você vê pessoas falando. Tem gente que gosta muito de ouvir pastores que, desce o cajado nos outros, mas fala dos outros, bate que não é brincadeira. Olha, você quer aquilo. Irmão, cuidado com essas vozes. A quem eu preciso ouvir? Vamos lá? Eclesiastes, capítulo de número 8. Vamos lá? Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 8, versículo 2. Eclesiastes 8, verso 2. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. 8, versículo 2. Quem encontrou, diga amém? Diz o texto. Eu digo, olha o pregador dizendo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem o quê? Tem poder. E quem lhe dirá o que fazes? Aí ele diz novamente, 5. Quem guardar o mandamento não experimentará o quê? Nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o... Olha o que o pregador está dizendo para nós. Nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir o mandamento, ou dar ouvido, ou escutar aquilo que o rei fala. Versículo 2, primeiro. Vamos ler comigo de novo, versículo 2. Eu digo, observa o mandamento do rei. Tem uma tradução, põe para mim, Isa, a atualizada. Olha essa versão atualizada aqui, da Bíblia. Atualizada, olha só. Vamos lá. Isso. Pode ser essa, pode ser a linguagem de hoje, pode ser. Olha isso. Obedeça às ordens de quem? De quem? De quem? De novo, vamos lá. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel o quê? Uma coisa que eu preciso trazer para mim, irmãos, ouvir o rei. Eu preciso aprender a dar ouvido ao que o rei fala. Mas que rei? Quem é o rei da nossa vida? Quem é que reina sobre nós? Quem é? É o Senhor? Realmente é Deus? É Jesus Cristo que é o nosso rei? Nós falamos, Jesus é o meu rei. Se ele é o seu rei, eu tenho o dever de ouvir tudo que ele fala. E, meu irmão, e nem sempre o rei vai falar o que você quer ouvir. Nem sempre o rei vai falar o que você gostaria de ouvir. O rei vai falar aquilo que você precisa ouvir. E naquilo que ele falar, obedeça. Por quê? Continua, versículo de número 3. O rei pode fazer tudo o que quiser. Aí continua. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa o quê? Meu irmão, se o rei falou, lembra do ditado? Mãe falou, água parou. Se o rei falou, acabou. Porque a palavra do rei é autoridade. Põe o versículo de número 4 agora. Põe o 4 para mim, Isa. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Versículo 5. Enquanto você obedecer às ordens dele quem? Do rei, nenhum mal, o quê? Lhe acontecerá. Enquanto nós ouvirmos a voz do rei, enquanto nós aprendemos a dar ouvido àquilo que o rei fala, meu irmão, não vai acontecer mal. Nós vamos ter vida, vamos ter saúde, vamos ser bem-sucedidos, não vamos errar. Por que nós erramos? Porque nós estamos fazendo muito o que a gente pensa, acha ou imagina. A gente está muito, irmão, fazendo, vou fazer o que me dá na telha. Vou seguir o conselho de fulano, vou seguir o conselho de fulano. Não siga. Quanto cristão, você, nós precisamos aprender a ouvir quem, irmãos? Quem? Quem é o nosso rei? Vamos lá. Olha o Salmo 24. Volta um pouquinho, Salmo 24. Salmo 24. Versículo de número 7. Hoje nós vamos mandar um pouquinho na Bíblia, hein? Salmo 24,
Versículo 7. Vinte e quatro, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso, o que, irmãos? Quem é esse Rei da Glória? Ele está perguntando. Aí ele responde, quem? É o Senhor. Nosso Rei é o Senhor. Nosso Rei é Cristo. Quem reina na nossa vida é Jesus. Ah, agora você está na igreja, agora tudo que a igreja fala você faz, você virou cabeça quadrada, você ficou isso, aquilo. Não estou obedecendo à igreja. Eu não estou seguindo o que o pastor diz, o que o pastor falou. Não, eu estou seguindo o meu rei. O meu rei vai falar comigo. O que eu faço, Senhor? Eu tenho algo para fazer, eu preciso tomar uma decisão. Pastor, Deus, eu estou com uma dúvida muito séria. O que eu faço? Fale com o rei. E entra na presença do rei e coloque. O que você precisa? Pastor, preciso dar uma resposta muito importante. Eu tenho uma decisão muito séria a se tomar. Essa decisão, pastor, olha, ela não vai mudar minha vida. Fale com o rei, porque ele vai te responder. Ele vai falar com você. E quando ele falar, aí ele diz aqui, ó, versículo de número 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele está perguntando de novo. Aí ele responde, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei, o quê? Então, ele é o Rei, ele é o Senhor. O Rei que eu preciso ouvir é o Senhor. E aonde que está a voz do Rei? Está aqui. A voz do Rei está aqui, olhe para frente, por favor, aqui, ó. É a Bíblia. A voz do Rei é a palavra. Então, aquilo que o Rei falar, meu irmão, não questione. Aquilo que o Rei disser, não fique perguntando por quê, para quê, como, de que jeito. Aquilo que o Rei falar, meu irmão, é ordem para nós, é lei para nós. Deus falou, porque com cada pessoa, o Rei fala de uma forma. Uma pessoa entende de um jeito, outra entende de outro jeito, o irmão entende de uma forma, a irmã entende de outra forma. Cada um vai entender de uma maneira, porque o Rei fala com cada um de uma maneira. Quando Cristo esteve aqui, ele foi colocado como quem? O Rei dos Judeus. Vamos em Mateus 27, vamos lá. Mateus 27. Mateus 27. Versículo de número 33. Mateus 27, verso 33. Isso aqui é a crucificação dele, né? Jesus já tinha sido acusado, condenado, chicoteado, carregou o madeiro, e agora ele está indo para a crucificação. 27, 32. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sortes para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus. Quem? Vamos lá de novo? Este é Jesus. Quem? O rei de quem? Entenda, Cristo foi ali crucificado e eles colocaram uma plaquinha mostrando para os judeus. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo o rei de vocês? Tá vendo o rei de vocês? O que a gente faz com o rei de vocês? A gente mata. A gente executa. Então, ali ele estava sendo mostrado como o rei dos judeus. Só que hoje, ele não é só mais rei dos judeus. Por quê? A graça de Deus, ela veio e alcançou a nós. Nós, hoje, aqui desse outro lado do continente, irmãos, aqui na América do Sul, nós somos considerados gentios. Então, nós fomos alcançados pela graça, pela morte de Cristo. Então, hoje, Jesus não é mais só o rei dos judeus. Ele é que rei agora? Ele é rei de quem agora? Não é só dos judeus. Jesus não é exclusivo rei de um grupo de pessoas. Ele é rei de quem? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19 agora. Apocalipse 19.
Apocalipse 19, último livro da Bíblia, esse é fácil. 19, versículo 11. Essa é a visão de Pedro. Olha a visão que Pedro vai ter. Apocalipse 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém? Podemos ler, sim ou não? Podemos? E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. João está tendo uma visão futuro da glória. Está vendo ali, irmãos, aquele cavalo branco, aquele homem com uma coroa, com fogo saindo. E está vendo a glória do Senhor, como é que vai ser. Depois do arrebatamento da igreja, como é que vai ser tudo aquilo. João está tendo essa visão e está escrevendo tudo. Aí ele diz aqui, ó. Versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa está escrito este nome, 2 pontos. Leiam comigo, por favor, todo mundo agora. O que está escrito? Rei dos Reis. De novo, vamos lá, o que está escrito? Então, Cristo não é mais somente o Rei dos judeus. Cristo é quem agora? O Rei dos... Se ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é o nosso... E o que eu preciso fazer com o meu rei? O que eu preciso fazer com o meu rei? Ouvindo. Aquilo que o rei falar, meu irmão, ouça. Aquilo que o rei falar, entenda. O rei é Cristo, é a palavra. Aquilo que ele falar com você, ouça. Não questione, não fique perguntando por quê, para quê, como, de que forma, de que jeito. Só ouça o rei, ele sabe. É ele que reina sobre nós, ele que governa a nossa vida. Eu tenho dito esses tempos aqui em Morato, que Deus já está no meu amanhã. Se Deus está no meu amanhã, é por isso que ele fala comigo o quê? Hoje. Ele fala hoje porque ele sabe o que está preparado para mim amanhã. Ele sabe o que vem amanhã. Então ele vem aqui falar comigo. O rei vem para falar, meu filho, faz assim, não faz dessa forma, não haja dessa maneira, não fique desse jeito, não guarde esse sentimento, não guarde esse ressentimento, não fique bravo, não fique chateado. Olha, mais calma, mais paciência. O rei vai falar. E todas as vezes que o rei falar, eu preciso, o que, irmão? Estar pronto para ouvir. É igual criança com mãe ou pai. O pai fala à criança, não sei o quê. Aí o pai fala assim, eu estou te falando. Eu estou falando para você. Ó, você não me escuta, você não me escuta. Daqui um pouquinho a criança vem chorando. O que foi? Eu machuquei, eu quebrei, eu fiz isso, aquilo. O que mais fala? Eu falei, você não me escuta. Meu irmão, Deus ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E aquilo que ele falar, ele sabe. Mas, Senhor, entenda uma coisa. Aquilo que Deus falou com você no passado, às vezes não vai servir para o seu presente. Para cada tempo, Deus tem uma palavra. Para cada situação, Deus tem uma direção. Até rimou. Para cada direção, Deus tem uma instrução. Não, hoje você vai por aqui. Quem usa muito aplicativo para poder dirigir, toda vez que eu venho para cá, eu ponho no aplicativo, e ele me dá certas rotas. E às vezes um caminho a gente fala assim, poxa, mas está me dando outro caminho? Mas por quê? Porque ele está querendo que eu saia de um acidente que teve lá na frente. Ele está querendo que eu saia. Um tempo atrás, deixa eu contar algo para vocês. Eu fui meio teimoso. Saí daqui, eu coloco o Waze aqui, destino de casa, e ele estava me dando, irmãos, para poder ir por dentro de Franco, para passar por Mairiporã, para ir lá pela Fernão Dias. E só que ali é um pouquinho mais demorado para mim. E por aqui, quando eu vou por aqui e sair lá na Bandeirantes, é mais rápido, né? Na minha volta eu gasto aí 1h10, mais ou menos, sem trânsito. Aí eu vou sempre por ali, aí eu insisti.
não. Aí ele está falando assim, vire não sei aonde. Vire não vou por aqui hoje não. Eu vou por aqui. Porque eu falei assim, às vezes esse negócio vai que erra. E eu fui. Meu irmão, quando eu entrei numa rua assim, eu esqueci o nome que é, nessas avenidas aqui, rumo para Caieiras ali, e não tinha mais como sair. Não tinha nenhum retorno, nenhum contorno. E quando de repente eu vi a desgraça. Meu irmão, uma fila parada. Um monte de carro parado. Eu falo, meu Deus do céu, por que eu não segui a mulher do Waze? Olha aí. Tempo estimado no engarrafamento. 15 minutos. Ô ódio desgraçado, irmão, que dá. E eu querendo chegar em casa, tinha passado o dia todo na igreja. Falei, meu Deus do céu, mandei mensagem, ó, vou atrasar um pouquinho, porque deu um problema aqui na estrada, assim. Ele é tempo previsto. Meu irmão, eu fiquei 25 minutos parado ali pertinho de Caieiras ali. Um carro tinha batido com o outro, tinha travado, aí estava indo assim, só passando por uma lateral, e as duas pistas estavam se afunilando para ir numa. E eu estava lá. 25 minutos parado. Por quê? Porque eu fui seguir a minha intuição. A voz de Deus, a palavra de Deus, é esse GPS que nos guia. Meu filho, entra aqui. Vai ali. Não faz isso. Anda. Para. Cuidado. Quando você está andando com esse GPS, ele mostra para você radar de velocidade à frente. Mostra ou não mostra? Então ele mostra lá, um radar de 50. Ele está te alertando que se você passar acima de 50, você vai ser o quê? Por que a gente é multado? Por que a gente sofre penas na vida? Porque a gente não ouve quem? O rei. Se a gente ouvisse o rei, a gente não ia ser multado. A gente não ia ter. O que é uma multa? É uma conta para se pagar. Se a gente ouvisse o rei, meu irmão, nós não teríamos prestações, coisas para pagar. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu, agora o que eu fui fazer? Oh, meu Deus, por que eu fui escutar fulano? Por que eu fui escutar mamãe? Por que eu fui escutar papai? Por quê? Por quê? Porque não ouviu o rei. Porque o dia que você começar a ouvir o rei, meu irmão, vai acabar. O rei sabe o caminho, ele sabe o que está lá na frente, o rei sabe o que aconteceu, e por isso que ele vem falar conosco hoje. O rei dos reis e senhor dos senhores está falando conosco hoje. Por isso que eu disse no começo, cuidado com as muitas vozes. São muitas vozes que você vai ouvir por aí, na internet, nos rádios, isso, aquilo, é alguém que manda você, fala, muito cuidado, as pessoas, olha, vou colocar você no grupo de WhatsApp, para você receber mensagens, cuidado, meu irmão. Porque às vezes essas mensagens que vêm, essas palavras que vêm, você não sabe quem é, você não sabe quem que é a pessoa, você não conhece a conduta, e daqui a pouquinho você está seguindo, está fazendo coisa, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Quantas pessoas que se perdem, irmãos, ficam contra Deus, ficam contra o ministério. Ah, eu sou contra, pastor, esse negócio de dízimo. Ah, por que a igreja faz campanha? Por quê? Por quê? Por que a igreja tem que dar sal, tem que dar óleo? E não sei o quê. No tempo de Jesus não dava. Presta atenção. Olha no tempo de Jesus. Tinha um homem cego lá e Jesus precisava curar esse cego. O que Jesus fez? Cuspiu no chão. Fez um lodo e passou no olho do cego. Nós temos fé para entregar sal. Eu não tenho fé para cuspir no chão e fazer lama, irmão, para passar. Esses dias uma pessoa me mandou na internet, olha aí, a igreja fazendo uma campanha derrubando o gigante. Aí o pessoal derrubando o gigante, Golias e tal. Aí o comentário das pessoas, onde que vai parar? Por isso que essas igrejas estão isso. Peraí, no tempo de Jesus, ele cuspia no chão. Teve um outro que era meio gago, que Jesus foi lá e cuspiu na onde? Na língua. Já pensou? Vamos fazer sexta-feira do cuspe santo. Todo mundo vai passar aqui no altar. Sempre quando você passa no altar, a gente unge a mão, não é? Você vem, unge a mão e unge a cabeça. Aí você já vem assim, é assim ou não é? Vamos mudar, sexta-feira vai ser do cuspe santo. Você vai subir assim, ó. E todo mundo que passar aqui, eu vou dar uma cuspida na língua dele. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Não amém. Assim não. Mas Jesus fazia isso. Então, meu irmão, cuidado com as muitas vozes. Cuidado com as vozes que você ouve. É alguém que fala, olha, porque você isso? É porque na sua igreja dá dízimo? Porque na sua igreja tem isso? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, o gramado do vizinho sempre vai ser mais bonito que o nosso.
Eu preciso aprender a ouvir a voz do meu rei. Jesus, estou indo na tua casa, fala comigo. Usa o teu servo. Jesus, quem vai estar lá pregando hoje? Não sei, é o pastor, é a irmã, quem é que vai pregar? Não sei, mas fala comigo. Porque quando nós aprendermos a ouvir o rei, meu amado, quando nós aprendermos a ouvir o rei, o que vai acontecer? Maravilhas, milagres, vai acontecer tudo o que você pensar ou imaginar. Quem é o nosso rei? O rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem? Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. E quando nós aprendemos a ouvir o rei, meu irmão, olha o que acontece. João capítulo 2, quando ouvimos o rei. João 2. João 2. Versículo 1. João 2, versículo de número 1. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 2, verso 1. As bodas em Caná da Galileia. Quem encontrou, diga amém. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem o quê? Vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Maria foi falar com quem? Com Jesus. Só que Maria pensava que aquele Jesus era qual Jesus? O filho dela. Mas quem estava ali não era mais o filho de Maria. Quem estava lá? Quem estava lá? O rei? Parabéns. Quem estava lá? O rei. E aí Maria vai falar com ele assim, ó, o seguinte, eu estava vendo aí, o pessoal veio me reclamar, acabou o vinho. Mulher, que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não é o meu momento. Olha aí, você veio falar comigo assim, que você quer que eu faça o quê? Que eu resolva, que eu dê um jeito, isso, aquilo, outro. Ela achando que era o filho dela. Mas não era mais o filho que estava ali. Quem estava ali agora era quem? O rei. Por quê? A vida de Cristo é até os 30 e depois dos 30. Até os 30 ele foi carpinteiro, ajudando em casa, fazendo seus serviços, aprendendo e tal, essas coisas. Porque você, quando olha para a vida de Jesus, a Bíblia, a infância de Cristo, a Bíblia não conta. A infância de Jesus, o período da adolescência de Jesus, a Bíblia não fala. A Bíblia vai falar do nascimento de Jesus, quando ele foi apresentado no templo e quando ele tinha quantos anos? Quando ele foi para o templo e se perdeu? 12. Depois não fala mais. Vai falar de Jesus quando ele já tem 30 anos e vai ser o quê? Batizado. Aí começa o ministério de Jesus. Depois do seu batismo, ele foi para o deserto, foi ser tentado. Ali, irmãos, não é mais Jesus o carpinteiro. Ali não é mais Jesus o filho de Maria. Quem está ali é Jesus quem? De novo, quem está ali é Jesus quem? O rei. Então, se ele era o rei, olha, Maria foi falar com ele assim, ó, acabou o vinho. Mulher, que tenho contigo, não é chegado a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, 2 pontos, fazei tudo quanto ele vos... Olha o que Maria entendeu. Quem estava ali não era mais Jesus, o carpinteiro. Não era mais Jesus, o filho de Maria. Quem estava ali era o filho de Deus. Ou, a mensagem de hoje, quem estava ali era o... E o que Maria falou? Chamou todo mundo e falou assim, fazei tudo quanto ele vos... Vamos trocar? Vamos trocar? Fazei tudo quanto quem? O rei disser. Maria está pedindo para as pessoas daquela festa fazer o que o rei mandar. Já brincou de mestre mandou? Mestre mandou. Mestre mandou todo mundo pular de um pé só. Mestre mandou. Mandou todo mundo sentar. Já brincou disso? Maria falando, ó, estou falando, hein? Todo mundo obedece o que ele fala. O que ele falar é lei. O que o rei disser, façam. E o que o rei disse? Versículo de número 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou
aquela água feita, eu gosto da tradução que diz transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Mas se bem que eu sabia os empregadores que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardastes até agora o quê, irmãos? O bom vinho. Você guardou o melhor vinho para o... Meu irmão, quando Jesus falou assim, encham de água, todo mundo encheu. Agora leva o mestre-sala, que era o chefe ali, o garçom-chefe, vamos dizer assim, o maître. Aí ele provou. Rapaz, não, cadê o noivo? Cadê o dono da festa que contratou a gente? Ô, seu moço, todo mundo põe o vinho melhor. Depois que o povo está de fogo, eles bebem qualquer coisa. Mas o Senhor guardou até agora o quê? O bom? O bom vinho ficou guardado para o final. Então, quando nós aprendermos a ouvir o rei, nós vamos ter a nossa vida, o quê, irmãos? Transformada. Porque João 2 é conhecido como milagre do quê? Milagre do quê? João 2 diz que é o milagre do quê? Da transformação. Então, transformações irão acontecer quando nós ouvirmos a quem? O rei. Pastor, o senhor me desculpa, mas não escuto ninguém não. Então me desculpa também, você vai se lascar. E não reclame depois. Você vai se dar mal. Eu faço o que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou ficar fazendo nada. E não sei o quê. Quem sabe de mim sou eu. Não tem gente que fala assim? Meu irmão, não quer ouvir o rei? Você vai ouvir, coitado. Os antigos já diziam, quem não ouve conselho, ouve coitado. Você não ouve o rei, depois você vai escutar assim, coitado, você viu fulano? Você viu Beltrano, se deu mal? Saiu do emprego para ir para um outro que tinha isso, que tinha aquilo. Olha, falaram, chamaram fulano para ir para ganhar dinheiro. Se deu mal, investiu e se deu mal. Você está vendo? Pois é. Por que as pessoas se dão mal na vida? Porque elas não ouvem quem, irmão? O rei. O que o rei está falando conosco? O que o rei está dizendo para nós nos dias de hoje? Ele quer transformar. Ele transformou água, o quê? Em vinho. E ele quer transformar o casamento. Ai, pastor, meu marido, só Jesus na causa. Mas o que o rei está falando com você, mulher? Porque Deus, antes de transformar seu marido, ele vai falar com você. O que ele está falando com você? O que o rei está falando com você, mulher? O rei está dizendo para você assim, calma, paciência, refreia a sua língua. Ai, eu não aguento, eu não consigo. Ai, quando me dá na telha, eu tenho que falar. Eu preciso falar. Eu preciso pôr para fora tudo que eu estou sentindo. O rei mandou você falar? Não, então fica quieto. Se o rei não mandou você falar nada, fique quieto, guarde o silêncio. Ele quer transformar, mas para haver transformação, eu tenho que ouvir o rei. Ó Maria, tudo que ele mandar vocês fazer, vocês façam, tá bom? Sim, senhora. Vamos obedecer o rei. Pois não. Deixa essas talhas de água aqui, esses vasos grandes de pedra de água. Com água até na tampa. Sim, senhor. Tá até na tampa? Tá, sim, senhor. Agora leva para o mestre-sala. Rapaz, mas esse aqui é o melhor que tem? Esse é o melhor vinho que eu já bebi na minha vida? Onde que pode? Mas por que aconteceu a transformação? Porque aquele povo que estava lá aprendeu a ouvir quem, irmãos? O dia que a igreja aprendeu a ouvir o seu rei, a igreja vai viver uma vida de transformação. E quem é a igreja de Cristo, irmãos? Somos nós. A igreja de Cristo é eu, é você, somos todos nós. O dia que nós aprendermos a ouvir o rei, vai acontecer transformação. Vai transformar seu casamento, vai transformar seu matrimônio, vai transformar seus filhos, vai transformar sua vida financeira. Ele vai transformar tudo. Vou fazer isso. Não é hora. Não, vou comprar. Tá barato. Guarde isso. Meu irmão, por mais barato que algo seja, se você não precisa, é caro. Por mais barato que seja. Olha, uma caixa de som, quanto que está? 119. Mas o preço dela, 1.900. Está 119, vou levar. Você vai usar? Não, mas está barato. Para você que não vai usar, é o quê? É caro.
Ouça o rei, meu senhor, o que eu faço? Estamos investindo o nosso dinheiro mal, gastando o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Fazemos planos e esquecemos de consultar quem primeiro? O rei. Quando eu era menino, lá em Cuiabá, nós morávamos num bairro chamado CPA. E do CPA, irmãos, tinha um lugar que a gente ia tomar banho, chamava Cochipó do Ouro. E esse lugar era uns 20 e poucos quilômetros. E nós íamos a pé. Aventura, guri, 15, 16 anos. E aí nós programamos todo mundo. Nós vamos sair amanhã de madrugada. Nós vamos sair meia-noite. Olha, guri, olha a ideia dos guri. Nós vamos sair meia-noite. Tinha 2 adultos acima de 18 anos conosco. Vamos sair meia-noite. Vamos levar. Você vai levar panela, você vai levar fogo, você vai levar um arroz. O que você vai? Cada um levava uma coisa, né? Então nós vamos acampar para tomar banho para vir embora. E a gente sempre torcia para pegar uma carona na estrada. E nós programamos, não tinha WhatsApp, ainda a gente tinha que reunir. Você vai levar o quê? Eu vou levar isso, eu vou levar aquilo. E você já arrumou? Já arrumei. Vou levar uma faca, vou levar na minha mochila, vou isso, vou aquilo, e tal, tal. E aí, tá tudo certo? Tudo certo. Aí eu, e aí, tudo bom? E aí, Anderson, tudo pronto? Pronto. Só falta pedir para minha mãe. Eu fiz todo o plano e esqueci de consultar quem? E quem é que mandava em mim? A minha rainha. Chegou no dia. Mãe, os guris vão para o Cochipó do Ouro. E vai sair meia-noite. Nós vamos voltar, era de sábado para domingo. Era de sábado para domingo. E nós vamos sair na madrugada, mãe, vamos passar o dia lá e a gente vai voltar no final da tarde, tá? Já arrumei minhas coisas, tá bom, mãe? Aí, você já arrumou? Já. Mas você não vai. Mãe, Zezinho vai, Marco vai, Fabrício, meus amigos, Jorge vai, Arthur vai todo mundo. Palavra de mãe, você não é todo mundo. Vai ficar só eu, mãe. Não interessa. Você fica aqui em casa, você fica comigo. Minha mãe trabalhava, costureira, você passa o final de semana comigo. E tem uma fase da vida que a gente troca paz por amigo. Né? Tem uma fase da vida que a gente troca pai por amigo. Não, você não vai. Mãe, deixa. Não. Olha a sua idade, guri. Você tem 16 anos. Zezinho Tenente, que ele fazia NPOR. E ele já era de maior. Zezinho vai, não interessa. Ó, minha mãe, pode ir o Papa, que você não vai. A gente está programado para sair meia-noite. Mais cedo eu falei para a gurizada. Não vai dar de eu ir, cara. Como assim que você não vai, cara? Eu sempre fui o rei da bagunça. Como assim que você não vai? Não, você tem que ir, cara. Vamos falar lá, dona Guilhermina, nome da minha mãe. Aí foi lá, gurizada. Ô, dona Guilherme, deixa ele ir. Aí eu tava lá bem assim, ó. Tem aquela cara de coitado que o guri faz? Deixa, dona Guilherme. Aí os meus amigos chamavam ela de tia, né? Ô, tia, deixa. Aí foi Marco, foi meus amigos tudo lá. Aí nós convencemos esse Zezinho, que era da polícia, do NPOR, e vai lá. Ele falou, ô, dona Guilhermina, eu vou. Você já é de maior, Zé. Você só vai, guri. Ela mostrou assim para mim. Você só vai porque Zezinho e Zé Carlos vai, que eram os de maiores. Porque senão você não ia. Você entendeu? Aí minha mãe. E ó, cuida dele porque ele não sabe nadar direito. Aí minha mãe me quebra, né? Tá bom? Você não vai fazer arte não, né? O rei deu ordem. O rei deixou. Aí eu, meu irmão, aquela alegria. Meu irmão, eu tinha feito planos, tinha programado, arrumado a mala, mas tinha esquecido de falar com quem? Manda. E quem é que manda? Quem é que mandava? Mamãe. Nós fazemos planos, projetamos coisas, imaginamos como é que vai ser e esquecemos de consultar quem? O rei. Meu senhor, eu quero fazer um quarto, eu quero isso, eu quero aquilo, o que eu faço? Irmão, consulte o rei. Porque quando nós ouvirmos o rei, nós teremos uma vida o quê? Transformada. Diga amém, Jesus. Outro que ouviu o rei, Lucas capítulo 5. Vamos lá, já vamos terminar. Lucas 5. Você está em João, volta um livro. Lucas 5. Esse de Lucas eu estava preparando outra mensagem, mas fica para outro dia. Lucas 5. Versículo 1. Lucas 5, verso 1.
Quem encontrou, diga glória a Deus. A pesca, o quê? Vamos lá, todo mundo, o que está escrito em cima da sua Bíblia? A pesca maravilhosa, guarde isso. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco o quê? A multidão. O que o rei está fazendo? Ensinando. Continua. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Ô Simão, desencora o seu barco, volta, vai pescar de novo. Olha o que o rei está falando, olha o que Jesus está dizendo, volte a pescar. Resposta de Simão, 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado o quê? Toda noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas? O quê? Lançarei a rede. Pedro entendeu que quem estava falando com ele era quem? Pergunto, qual é a profissão de Pedro? Pescador? Qual é a profissão de Jesus? Carpinteiro. O que o carpinteiro vai entender de pescaria? Malemar, ele vai entender fazer uma vara, né? Mas imagina Jesus, Pedro, dá meia volta no seu barco e volta para pescar. Ele ia falar assim, ô parceiro, ô amigo, você é o quê mesmo? Aí ele ia falar assim, sou carpinteiro. Rapaz, você quer ensinar eu pescar? Rapaz, eu estou no ramo da pesca, ó, há anos. Eu conheço esse mar. Esse mar é o mar da Galileia, que é o mesmo lago de Genezaré. Conheço esse marzão aqui como na palma da minha mão. Já pesquei em diversos lugares. E aí você vem falar comigo e me mandar pescar. Cara, estamos cansados. Trabalhamos a noite toda. Ou que estou fadigado, estou exausto. E você sabe, quem trabalha à noite sabe como que é cansativo. Pela manhã, meu irmão, o cara já está... Você imagina? E joga a rede, lança a rede, aquele serviço braçal, e tem que remar, e puxa a rede. O cara está esgotado, meu irmão. Ali Jesus está falando com ele assim, vai pescar de novo. E quando ele manda Pedro pescar de novo, o que Pedro fala? Mas porque tu mandas, o quê? Lançarei? Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe o quê? Diga glória a Deus. Eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou porque o Senhor falou. Eu queria outra coisa, eu queria descansar, mas o Senhor está mandando. Vamos lá. Pessoal, imagina Pedro para convencer os amigos do barco. Pessoal, mas de novo, vamos lá. Acabamos de lavar a rede. Vai sujar de novo? Vai sujar de novo. Vamos embora. Foram. Lançar na rede. Vamos lançar na rede. Aí chega as pescas de arrastão. Começa a arrastar. Rapaz. Aí quando eles estão puxando assim, meu irmão, um monte de peixe. E é tanto peixe, olha o que diz o versículo de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam onde? No outro barco. Para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase ia o quê, irmãos? Meu irmão, era tanto peixe, olha eles. Tinha aqui, cara. O quê? Peixe demais, cara. Peixe presta atenção, o outro barco foi beneficiado pela obediência de quem? De Pedro. Entenda, se você ouvir o rei, até onde você trabalha vai ser abençoado. Até as pessoas que trabalham com você vai ser abençoado. Se você ouvir quem? O rei. Vem, gente, o que foi? Peixe para dar com o pau. Rapaz, vai, recolhe, vai puxando rede, puxa a rede, puxa o barquinho, ó. Lotado, entupido de peixe, estava quase afundando, rapaz. Naquele dia, eles tiveram a maior pescaria da vida, da história deles. E você consegue imaginar, meu irmão, com esses 2 barcos cheios de peixe,
que eles foram vender depois, pagaram dívidas, pagaram contas, pagaram os devedores, os seus credores. Eles pagaram tudo, meu irmão, com aquele peixe que eles pescaram. Mas pescaram por sorte? Foi sorte? Foi por quê? Porque Pedro ouviu quem? O rei. Irmão, você quer ter uma pesca maravilhosa? Você quer ter uma vida maravilhosa? Você quer ter um casamento maravilhoso? Você quer um emprego maravilhoso? Você quer uma família maravilhosa? Ouça o rei. Quem está me entendendo, diga amém. O que o rei falar, obedeça. Não discuta com o rei. Aquilo que o rei falar, o que o rei te mostrar, o que o rei lhe pedir, ou aquilo que o rei nos proibir. Lembra que eu contei a história quando eu fui para acampar com meus amigos? Eles conseguiram convencer a minha mãe. Eles conseguiram desfazer o que minha mãe falou. Minha mãe me falou o quê? Não. Mas eles reverteram. Mas quando o rei falar não, não queira questionar. O rei sabe por que ele está dizendo não. O rei sabe por quê. Ah, Senhor. Aí ele vai falar assim, não. Ai, Deus, apareceu uma pessoa. Ele vai falar, não. Ai, apareceu um emprego. Não. Ai, apareceu uma oportunidade. Não. Quando ele falar não, saiba de uma coisa. Ele sabe o que está dizendo. O rei sabe. Ouça o rei. Onde que nós começamos para a gente terminar? Onde que nós começamos? Eclesiastes. Volta lá, por favor. Eclesiastes 8. Versículo 2. Põe para nós aí, a linguagem de hoje. Põe aí, por favor. Olha isso. Obedeça às ordens de quem? Do rei. Porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel o quê? Você não falou que é de Deus? Que, oh Jesus, meu coração pertence ao então. Obedeça a ele. Continua. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer alguma coisa o quê? Não insista no erro. Não insista nos seus pensamentos. Não insista no que você pensa. Não insista no que você acha. Faça o que o rei mandar. Porque se o rei mandar, ele vai transformar e ele vai, meu irmão, abençoar, vai te dar maravilhas. Ele transformou água em vinho. É a transformação. E Pedro teve a pesca maravilhosa. Se você quer transformação e viver as maravilhas de Deus, ouça o que o rei falar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aplauda Jesus, que ele merece.